você está começando a assistir Falando em Saúde, um programa que traz a você as principais novidades do universo da saúde. Na noite de hoje nós vamos conversar com um dos maiores desafios da medicina, a dor. Estima-se que 1 em 3 brasileiros tem a dor crônica. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Cláudio Fernandes Corrêa. Ele é médico cirurgião, coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Boa noite, Dr. Cláudio. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Como é que está o estado do estudo da dor, o estágio, né, dos estudos da dor aqui no Brasil? Olha, bastante avançados, principalmente em grandes centros como São Paulo. Eu acho que a gente tem no mesmo nível de países considerados do primeiro mundo, como Estados Unidos, França, Inglaterra, Canadá. Nós temos a mesma tecnologia, profissionais que fazem as mesmas coisas e participamos cotidianamente do desenvolvimento também dessas pesquisas relacionadas à dor. Então a aplicabilidade disso aqui é igual em outros lugares considerados assim de mais desenvolvimento. Quais são os tipos mais frequentes de dor? Bom, primeiro uma divisão entre dor aguda e crônica é importante, porque a dor aguda ela tem um caráter de alerta, chamando a atenção de que alguma coisa não está bem no corpo humano. Sem ela, inclusive, a gente tem dificuldade em sobrevivência, porque ela é um alerta. Mas quando ela perde esse caráter, quando ela passa a ser uma doença propriamente dita, aí ela se torna um martírio e uma razão de sofrimento e de perda da qualidade de vida. É esta dor que deve, portanto, merecer cuidados e tratamento. No Brasil, mais de 40% das pessoas que apresentam um padrão de dor muito comum, a dor crônica, que é a neuropática, que é por lesão do tecido nervoso, não é bem tratado ou não é tratado de maneira nenhuma. Isso foi feito uma pesquisa aí da Pfizer, do apoio institucional da Pfizer, mas a pesquisa era da Fiocruz, da Bahia, e revelou esses dados alarmantes. Na verdade, quantificou aquilo que a gente já tinha uma ideia. Então, a dor ela é subtratada de longa data. Mas o Brasil, se formos comparar os últimos 8 anos e os anteriores a esses últimos 8 anos, claro que nós demos um salto imenso e hoje, principalmente em grandes centros aqui do nosso país, a dor ela é bastante valorizada e tratada de forma bastante correta. Mas até há pouco tempo atrás isso não acontecia e não acontece ainda, porque nós temos um país de grandes dimensões, norte a sul, leste a oeste, é imenso, e tem áreas que não têm o mesmo desenvolvimento tecnológico, também na área da saúde. Quer dizer que a dificuldade começa com o profissional, né? Nem todo clínico geral conhece a diferença de dor crônica e aguda, e aí começa o problema. E muitos deles nem têm muita culpa, porque no curso de formação regular do profissional na área da saúde, e nas outras áreas que também trabalham com dor, não é falado sobre o assunto. Então, as aquisições de informação, de conhecimento e de possibilidade de uso terapêutico desses conhecimentos, o profissional terá que ir atrás, porque nos cursos de formação regular não existe isso. Algumas universidades e faculdades aqui no Brasil têm as chamadas ligas, que são um currículo meio paralelo que vão suprir essa deficiência, mas isso é a minoria também. Mas, de qualquer maneira, é louvável que exista isso. E nesses lugares, é claro que o profissional já sai com um quinhão de conhecimentos, o que ajuda bastante na aplicabilidade prática. O senhor estabeleceu a diferença entre a dor aguda e crônica. São tratamentos diferentes? São tratamentos diferentes por uma razão até fácil de perceber. A dor aguda ela tem uma causa muito clara, muito bem definida. Na hora que eu citar os exemplos, você vai perceber que ela é mais simples, porque tem uma razão. Por exemplo, queimado. Então é claro que nos primeiros dias de uma queimadura, é óbvio que é muito doloroso, então o tratamento disso é um tratamento que procura conciliar a fase que a gente espera, a recuperação fisiológica daquela lesão, com a melhora clínica do paciente. A dor pós-operatória é um outro exemplo de dor aguda. A pessoa faz uma cirurgia do joelho, claro que nos primeiros dias é extremamente sensível, doloroso.
A dor do parto é uma dor aguda também, de um trauma. Jogando bola, a pessoa leva uma pancada na perna, é óbvio que ali tem um período mais agudo. Então, se você usa uma analgesia, quer dizer, um tratamento com medicamentos que vão aliviar essa dor, sabe-se que depois de 3, 4, 5 dias no máximo, pela própria evolução clínica do paciente, a dor vai melhorando. O que você faz na fase antes de atingir esses 4, 5 dias é dar a ele um suporte medicamentoso correto para tentar aliviá-lo nesse período em que o organismo está recuperando, está fazendo com que ele sane o problema da lesão, quer seja uma incisão cirúrgica, uma cirurgia de fratura e assim por diante. Eu sempre aqui, doutor Cláudio, eu separei aqui hoje na internet, tem um Instituto Contador, um novo método que está em teste nos Estados Unidos, que pode revolucionar o tratamento da dor crônica. Cientistas do Departamento de Neurologia da Universidade de Michigan estão fazendo as primeiras aplicações com seres humanos de um procedimento baseado em terapia genética. Você conhece? Olha, a terapia genética é um futuro. Isso são pesquisas iniciais, porque o dia que nós conseguirmos mudar a composição genética do paciente, que terá, por exemplo, algumas das doenças reumatológicas que, uma vez instalada, vai até o fim da vida praticamente. Claro que o tratamento minimiza bastante os desconfortos e os sintomas, mas são doenças que, por uma questão geneticamente determinada, você não tem como curá-lo. Então, uma das procuras e do futuro vai ser o tratamento através da terapia gênica ou genética. A outra, através da imunologia. Por exemplo, nas áreas de tumores, se nós conseguirmos fazer uma vacina que vai eliminar células de um determinado tumor, nós vamos curar muitos desses tumores. No caso do câncer também? Isso, exatamente isso. E também a terapia com células-tronco, em que nós vamos poder regenerar o tecido nervoso lesado. Hoje já se faz em laboratório a reprodução do neurônio, mas a aplicação clínica disso, numa perda, por exemplo, de massa encefálica, em que há consequências motoras, comportamentais, de fala, de dor, de percepção da sensibilidade, isto poderá ter uma regeneração completa, certo? Através da terapia com células-tronco. Mas isso é futuro, não é presente ainda. Olha, ainda em relação a essa pesquisa feita pela Neurologia da Universidade de Michigan, os voluntários são 10 pacientes que sofrem dores agudas e constantes, causadas pelo câncer. Eles estão recebendo injeções sobre a pele de um composto contendo um gene, o PENK, responsável pela produção de encefalina, um dos opioides naturalmente fabricados pelo nosso organismo. Então, as encefalinas são mediadores químicos que estão principalmente presentes no sistema inibidor de dor. Então, se você consegue aumentar a síntese disto no próprio organismo, então as endorfinas, por exemplo, se você consegue aumentá-las, porque muito da terapia que se faz para tratamento da dor crônica, principalmente, na verdade, você está ativando o sistema inibidor de dor, que usa mediadores químicos, por exemplo, a serotonina, a noradrenalina. Então, há algumas doenças, como por exemplo a fibromialgia, que eles acreditam que há uma insuficiência da parte de inibição da dor. Então parece que o sistema que inibe o fenômeno doloroso, ele é falho, ele trabalha pouco. Então os medicamentos que se usam para tratar a dor da fibromialgia, na verdade, vão ativar esse sistema. Então se você consegue isso através de uma outra terapia que faz com que o próprio organismo sintetize mais esses mediadores, é claro que você estará ajudando o paciente no controle, por exemplo, da dor que é o objeto da nossa conversa. Você já percebeu, internauta, que o tema é muito interessante. Nós estamos entrevistando o Dr. Cláudio Fernandes Corrêa, médico neurocirurgião. Maria Fernanda, como é que estão em contato com os nossos internautas? Não, a gente está com um probleminha aqui no chat, a gente quer pedir desculpa, eu sei que vocês estão no chat, estão percebendo, o nosso produtor está tentando arrumar, em breve a gente vai tentar entrar. Se a gente não conseguir, eu vou pedir para vocês cadastrarem a gente nos falandesaude@livre.com e a gente conversa pelo Messenger, mas por enquanto a gente vai tentar arrumar para tentar conversar pelo site da UTV. Muito bem, Maria Fernanda. Então nós continuamos, a entrevista está interessante.
com o Dr. Cláudio. Aqui tem uma pergunta da produção. Quais os tratamentos para a dor neuropática, neurológica do trigêmeo? Isso, trigêmeo. Então vamos primeiro explicar isso. O nervo trigêmeo é o quinto nervo craniano. Nós temos 12 pares. Esse nervo craniano, então, tem de um lado direito, do lado esquerdo. No caso, é um nervo que faz a inervação sensitiva da face. E ele é chamado trigêmeo porque ele tem um ramo que vem aqui para essa região, chamado oftálmo. Tem um ramo que vem para esta região, que é chamado maxilar, ou segunda divisão do trigêmeo, e um terceiro para a mandíbula, que inerva toda essa região aqui, vindo até aqui na frente da orelha, que é o terceiro ramo do trigêmeo, o ramo mandibular. É considerado, assim, mais ou menos a cada 4 ou 5 pessoas, por cada 100 mil habitantes por ano, apresenta uma doença chamada neuralgia do trigêmeo. Neuralgia ou nevralgia, os dois são corretos temas que vão traduzir uma dor que aparece na face do paciente, que é definida por alguns livros como uma das piores dores que pode afligir o ser humano. Que ela lembra, quem já colocou o dedo num fio desencapado como um choque, ela é similar a esse choque e, na verdade, descrita como tal. Os pacientes que apresentam neuralgia do nervo trigêmeo referem que, por um segundo ou menos de um segundo, ele tem choques na face, certo? É uma dor, então, de extrema intensidade e curta duração. E muitas vezes não melhora absolutamente nada com analgésicos comuns. Existem alguns anticonvulsivantes que controlam clinicamente essa manifestação dolorosa. E em outras circunstâncias, quando o paciente ou não é controlado com a substância, com o anticonvulsivante, ou tem efeitos colaterais que não vão viabilizar o uso dessa substância em determinados pacientes. Aí, então, ele vai ter que se submeter a alguns procedimentos, alguns deles são feitos ambulatorialmente. O paciente vai ao hospital, não precisa ter cortes nem pontos, ele faz o procedimento ambulatorial e umas 3, 4 horas depois vai para casa. E isso resolve cerca de 98% a 100% dos casos da neuralgia. Então, o dado mais expressivo que tem é sobre a neuralgia, que é uma dor neuropática, é uma dor que afeta 4 a 5 pessoas por cada 100 mil habitantes por ano, isso é no mundo inteiro igual. Não tem uma prevalência muito clara entre sexo masculino e feminino. Já está claro a origem dela? Não, ela é chamada idiopática, ou seja, de causa desconhecida. Há 2 ou mais teorias que tentam explicar como predomina no paciente mais idoso, da terceira idade. Eles acreditam que a perda da bainha envoltória do nervo seja uma das causas que poderia justificar. Como se um fio elétrico perdesse a capa isolante, naquele pedacinho poderia dar um curto-circuito. Existem outras teorias que falam de uma íntima relação entre a artéria e o nervo trigêmeo, de tal forma que ele, batendo no nervo trigêmeo, poderia fazer com que naquela região ele perdesse ali ou alterasse a bainha e ali pudesse vir a ser o sítio da dor. Tem outras teorias que falam que é muito mais complexo do que simplesmente uma noção periférica do problema, e seria mais central no núcleo mesmo do nervo, do chamado nervo trigêmeo. De qualquer maneira, 95% das neuralgias trigeminais você não encontra uma evidência física muito clara. Somente 5% dos casos é que tem tumores associados numa região próxima ao nervo trigêmeo da própria bainha do nervo trigêmeo. Eles são divididos, homens, mulheres? Então, mais ou menos a prevalência é parecida entre homens e mulheres, não tem muita diferença. Não. Em relação à depressão, tem alguma novidade? A depressão é um tema interessante porque é a doença mais comum que tem na área psiquiátrica. Isso é muito importante. E é sabido, por exemplo, que existe 340 milhões de depressivos no planeta Terra, dos quais 180 mil vão ao suicídio anualmente. No Brasil, estima-se 13 milhões de depressivos. Foi feito um estudo recentíssimo, publicado no Lancet, aqui de uma pesquisadora aqui no Rio Grande do Sul, que na cidade de São Paulo, entre o ano 2004 e 2007, existe entre os adultos 10,4% de pessoas deprimidas. Então, é uma doença de altíssima prevalência, um problema de saúde pública, vamos assim dizer, especialmente visando a área psiquiátrica.
Então, quem trata da depressão é o profissional psiquiatra e o psicólogo, quer dizer, são profissionais da área da saúde mental. Agora, 20% das depressões, elas são rebeldes aos tratamentos convencionais, quer seja psicoterapia, o uso dos antidepressivos, mesmo da primeira geração, da última geração, certo? Isolados ou em associação, a eletroconvulsoterapia, que é uma outra terapia, a estimulação magnética transcraniana. Mesmo com tudo isso, 20% são refratários. Então, esses que são refratários é que tem aí um grupo de estudo muito importante na Universidade de Toronto, mas também nos Estados Unidos e em outros países da Europa, que começaram a trabalhar através de estudo de ressonância funcional, identificando uma área que é perto do giro cinguli, chamada área 25 de Brodmann, ou área subgenual, que é perto do joelho do giro cinguli, dessa região, em que havia ali uma alteração de metabolismo. Então eles colocaram eletrodos nessa região, eletrodo implantado, e esses pacientes, em cada um deles pelo menos, tinha um alívio dos sintomas. E é uma cirurgia funcional, porque você não lesa nada. Você está fazendo neuroestimulação, você não está lesando uma estrutura. Ou seja, seria até reversível. Então, isso tem dado um alento àquele grupo que é bastante grande do ponto de vista estatístico, que são 20% dos deprimidos que são refratários às técnicas anteriores e que passaram a ter uma chance, em cada 50% pelo menos, vão melhorar com essa técnica desenvolvida. Quer dizer, esses 20% eles são tratados, digamos, por uma equipe multidisciplinar, não só terapeutas, psiquiatras, mas neurocirurgiões também, não é isso? Então, o tratamento da depressão, ele deve ser multiprofissional também. E o neurocirurgião, ele age, no caso, eu sou neurocirurgião funcional, quando o psiquiatra indica. É ele que faz a indicação do procedimento. Qual é o caso que ele indica? Quando ele considera refratário pelas técnicas que ele tem no... Esgotou todas as possibilidades dele. Nós estamos entrevistando o Dr. Fernando Correia, neurocirurgião do Hospital 9 de Julho. Parece que você já está apta, Maria Fernanda. Estou. Boa noite a você, os internautas. Boa noite, Joel. Boa noite, internautas. Conseguimos entrar. Boa noite pro Neto, o pessoal que está aqui no chat, o pessoal do Linha Direta. Eu vou fazer algumas perguntas, mas eu vou pedir pro pessoal que mandou do Linha Direta para mandar novamente as perguntas, porque eu não sei se eu perdi algumas. Então, vocês mandam de novo. Quero agradecer as minhas que a gente recebeu durante a semana, em especial do José Henrique. Obrigado pela sua crítica. Pode continuar mandando novamente as suas sugestões. A gente está gostando. E vou repetir de novo o nosso e-mail, falandodesaúde@livre.com. Vocês dão críticas, sugestões de pauta, conversa com a gente durante a semana e sabe que vai estar aqui. Eu vou começar com a pergunta da Ana Luísa. Tenho neuralgia do trigêmeo e me é indicado anticonvulsivos. Existe outro medicamento? Não, então, o tratamento medicamentoso da neuralgia do nervo trigêmeo é feito com uma substância química chamada carbamazepina ou uma outra chamada oxcarbazepina, e tem outras linhas de anticonvulsivantes também, como gabapentina, pregabalina, que são substâncias que podem, numa boa porcentagem dos casos, trazer um certo controle. Não é tratamento curativo, é um tratamento paliativo. Ou seja, a pessoa terá que fazer o uso dessa substância por tempo indeterminado, porque ela não tem um prazo. Não é igual quando existe uma infecção de garganta, que você vai, quando o médico prescreve um antibiótico, você usa isso por uns 7, 8 dias e está curado e depois para com a medicação. Nesse caso da neuralgia trigeminal, essas drogas são utilizadas por tempo praticamente indeterminado. Muito bem, mais perguntas, Maria Fernanda? Tem mais perguntas, sim. É um visitante, ele nos indicou, essa dor, lobalgia aguda, essa dor súbita nas costas costuma ser causada por uma ruptura ou lesão de hérnia de disco? Bom, Dr. Claudio, antes que eu responda, lombalgia é dor crônica ou dor aguda? Não, a lombalgia pode ser crônica. Pode ser crônica. Mas nada impede que, eventualmente, você apresente uma crise aguda de lombalgia. Não, jeito. Isso pode ser. Você está jogando bola, um esporte qualquer, e tem lá uma contratura, e você pode ter uma crise aguda. Mas muitas vezes é um bom exemplo, é tão bom exemplo, que as dores crônicas mais comuns que tem são as dores de cabeça e as lombalgias, as dores na região lombar. Essas são as mais prevalentes.
E o tratamento vai depender da etiologia, ou seja, da causa. Pode ser problema muscular, pode ser problema postural, pode ser um problema do disco, como a pessoa questionou. Se o disco é um amortecedor que fica entre uma vértebra e uma outra vértebra. Nós temos 32 vértebras, entre cada uma delas tem um disco. Esse disco ele pode romper, ele extravasar para fora e comprimir estruturas nervosas. E isto seria uma causa importante de dor lombar, às vezes irradiada inclusive para membro inferior. Isso poderia ser. Agora, tem causas tumorais, causas inflamatórias, causas traumáticas que você sugeriu. Tudo isso é possível para justificar a lombalgia. Muito bem. Em relação, o senhor citou aí na sua resposta uma dor que é muito popular em todos nós, é a dor de cabeça. Tem alguma novidade no seu tratamento? Não, a dor de cabeça, existe mais de 130 tipos de dor de cabeça. As mais comuns são as chamadas enxaquecas, né? Cefaleias vasculares, tem as cefaleias tensionais também. A cefaleia chamada cervicogênica, que pega a região cervical e irradia para o crânio. Essas dores, algumas delas, por exemplo, as enxaquecas, são também determinadas geneticamente. Então, existe tratamento para isso, tanto profilático, que é aquele tratamento que é feito o uso mais ou menos constante da medicação, com o intuito de que o paciente não venha apresentar crises, e existe tratamento da própria crise, tratamento da dor, que você usa alguns fármacos, que são os chamados triptanos, por exemplo, que é para abortar ou eliminar a crise de dor. Mas o principal tratamento, na minha opinião, é o tratamento profilático, que é um tratamento que é feito por um tempo maior, que tem como propósito debelar, eliminar a possibilidade do paciente ter crises ou, pelo menos, reduzir bastante a intensidade da dor e espaçar um episódio de dor em relação a outro episódio. Muito bem. Nós vamos para um intervalo e voltamos com as perguntas dos nossos internautas. Até já. Fiscais da Natureza. Fiscais da Natureza. Toda quinta-feira, às 4 horas, aqui na... Programa Fiscais da Natureza. Toda quinta-feira, às 4 horas, aqui na UTV. Elas andam sempre juntas e nós precisamos de ambas, justiça e democracia. Um programa da Associação Juízes para a Democracia. Toda sexta-feira às 11 horas aqui na UTV, não perca. Até lá. Tudo bem, queremos que todos façam. Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, ecossistas, metade de monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai seguir, tá convidado. Vamos seguir no banho! Ajude a Mata Atlântica! Sandro se tornou dependente ainda criança e jogou seu futuro ladeira abaixo. Na adolescência, trocou o trabalho com seu pai por uma vida arriscada, cheia de altos e baixos.
O diálogo e o incentivo da família, desde criança, fizeram do Sandro Dias uma pessoa segura para viver bem, sem drogas. Você vai fazer agora? Sai, você vai fazer. Que futuro você está buscando? Converse com seu filho sobre drogas. Voltamos com o programa Falando em Saúde e na noite de hoje conversando com o médico Cláudio Fernandes Correia. Ele é médico cirurgião, coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Como eu prometi, vamos com as perguntas dos nossos internautas. Maria Fernanda. Vou fazer a pergunta do Fabiano, mas eu quero dar um oi para o Neto, como sempre está ajudando a gente, colocando informações sobre dor para o pessoal do chat. Obrigada, Neto. Vai virar o nosso consultor, como o Joel falou no outro programa. Eu vou fazer a pergunta do Fabiano. A fibromialgia é um tipo de reumatismo? Não. A fibromialgia é uma doença que afeta 2% da população mundial feminina, portanto é uma doença altamente prevalente no mundo. Ela é de causa desconhecida até o presente momento. Tem várias teorias que tentam explicar, mas uma delas que fala que nessas pacientes o sistema inibidor de dor ele é falho, ele funciona mal. Então provavelmente essa seja uma das explicações mais aceitas. Seria uma disfunção e não uma lesão de parte do sistema nervoso. Seria essa a possibilidade, e é claro tem outras, mas é uma das que eu gosto para explicar a fibromialgia. E que se caracteriza por dores no corpo todo, no sistema muscular. Então dói a musculatura da cintura escapular, da cintura pélvica, dos membros superiores e inferiores. Dói espontaneamente ou dói quando provocada com algum estímulo. Isso pode, então a pessoa amanhece com a dor, amanhece com uma sensação de cansaço, como se tivesse trabalhado a noite toda, e é difícil de ser tratado. Já que você não conhece a causa, o tratamento é sintomático. Não se conhece a causa, é difícil tratar. É difícil tratar. Dá uma boa notícia, doutor Cláudio. Tem cura? Não, a boa notícia que eu posso dar sobre a fibromialgia, não. Sobre ter cura, nós não podemos falar nisso. Nós podemos falar em cura quando você conhece uma causa determinante e essa causa é possível de ter uma abordagem com essa finalidade curativa. Que às vezes a finalidade também é apenas paliativa. Você vê aí muitos tumores, dando um exemplo de câncer, que você faz toda a tecnologia que o mundo oferece e o curso evolutivo da doença é inexorável. Então isso não é tão incomum em medicina. O Alzheimer, por exemplo, é uma doença neurológica que também não tem cura. A doença de Parkinson, da qual eu trato cirurgicamente a parte de movimentos involuntários, também não tem cura. Então é muito comum várias doenças dentro da medicina que não tem cura. Mas voltando à fibromialgia, a boa notícia que eu posso dar é que as pacientes são tratadas de forma multiprofissional, multidisciplinar, e elas, quando bem tratadas, quando aderem ao tratamento, quando é possível fazer esse tipo de oferta e receptividade por quem está recebendo, é claro que vai ter uma melhora no quesito dor, uma melhora na qualidade de vida. Isso é possível, sim. Né? Agora, isso não dá o direito ao profissional de falar que nós estamos com uma proposta de cura do problema, porque ainda não é possível falar. No caso, o objetivo seria melhorar a qualidade de vida, né, do paciente? Melhora a qualidade de vida. Se melhora a dor, melhora a condição social do paciente, você melhora a qualidade de vida. Continuando com as perguntas, Maria Fernanda. A Magnólia Luiza fazendo praticamente a mesma pergunta. Como a depressão ou o nervosismo estão relacionados com a fibromialgia? Porque todo paciente que apresenta um quadro de dor, quando ele dura uns dias, uma semana, um mês que seja, mas quando é uma coisa que dura semestres, anos, é claro que isso vai mudar muita coisa no comportamento da pessoa. Vai deixar a pessoa irritada, vai deixar a pessoa deprimida, vai deixar ansiosa, vai deixar angustiada. Então essas alterações entre sentir-se mal com um quadro de dor crônica
E alterações na esfera emocional é uma das razões mais lógicas que tem. Por que todo centro multidisciplinar de tratamento da dor, ele envolve profissionais da área da saúde mental? Eu poderia dizer que se tem uma estrutura que trabalha com dor, não é possível imaginar essa estrutura sem esses profissionais. Porque nós precisamos, já que a depressão piora a dor piora a depressão. Só para lembrar de um dos sintomas que altera na esfera emocional. Então, a abordagem da depressão não é, às vezes, tão simples e requer um profissional especializado, usando não só medicamentos, mas usando também psicoterapia. Tem várias linhas de tratamento nessa área, mas essas linhas todas vão colaborar com o paciente no sentido de melhorar o todo. Esse tratamento que o senhor se referiu tem alcançado alguns resultados? Esse de tratar uma equipe multidisciplinar tratando a depressão com consequência da dor? Não, sem dúvida alguma. Quando você tem as opções de usar a medicina física, usar a saúde mental, usar conhecimentos de quem manipula os medicamentos da forma apropriada, isso tudo vai trazer no final, como resultante final, uma melhora do quadro de dor, uma melhora da condição física do paciente, emocional e, óbvio, uma melhora da qualidade de vida. Melhorando a dor, melhora a depressão, né, que é a consequência. Melhora, esse binômio é melhorado quando você interfere nos dois lados. Muito bem, continuando com as perguntas dos nossos internautas. Continuando, o Fabiano pergunta, quais são os fatores que podem desencadear uma dor neuropática? Bom, dor neuropática, por definição, é aquela que decorre ou é subsequente a uma lesão de parte do sistema nervoso. O sistema nervoso é único, mas didaticamente você pode dividi-lo em sistema nervoso central, que envolve o encéfalo e a medula espinhal, o sistema nervoso periférico, que tudo que sai dessa região seria periférico, e um sistema nervoso chamado neurovegetativo. Então, quando você tem uma lesão dessas estruturas, você pode ter, entre outras coisas, você pode ter um quadro de dor. Se a lesão vamos supor que a pessoa teve um derrame, um acidente vascular cerebral, então lesou o encéfalo e desencadeou um padrão de dor chamada dor talâmica. Essa é uma dor neuropática central ou encefálica. Se ele tem um acidente de moto que lesa a medula, além de perda da função daquele nível para baixo, há um quadro de dor subsequente, ele tem uma dor central medular, porque a lesão foi ali ao nível da medula. Se é um diabético, e quase 30% deles pode desenvolver um quadro chamado de polineuropatia metabólica, polineuropatia periférica, que vai ter sensação de queimação nas extremidades, especialmente nos membros inferiores. Essa é uma dor neuropática periférica, porque a parte do sistema nervoso que está lesada é periférica. Então, de qualquer forma, é por lesão de parte do sistema nervoso. Dor que decorre dessa lesão é chamada dor neuropática. Muito bem. Mais perguntas? Mais perguntas, eu vou para o Flávio, o Paulo, o André, estou perguntando mais ou menos a mesma coisa também. Estou perguntando o que o senhor acha sobre o tratamento da homeopatia para dor, que com dores muito fortes, o pessoal comenta que não funciona, que dilui muito. Qual é a opinião do senhor sobre o tratamento para dor na homeopatia? Bom, a opinião que eu posso dizer é que nós somos médicos alopatas. Mas nós, acabamos de dizer agora mesmo, que temos várias restrições em resolver definitivamente vários problemas, incluindo aí a dor crônica. Então, quando uma pessoa chega para nós e fala, olha, eu vou fazer usar uma alternativa, que é usar a homeopatia ou outras técnicas, nós nunca somos contra. Nós achamos que existe espaço. Se a pessoa chega nos contando que se deu muito bem com o tratamento, a gente respeita plenamente tudo isso. Nós não sabemos, não temos formação para usar o medicamento homeopático, mas os profissionais que o têm, evidentemente, que usam dessa forma. Lá na nossa estrutura existe homeopata, existem profissionais que trabalham também nessa área. Dizem que essa coisa da homeopatia é a longo prazo, né? Existe. Quem tem a dor aguda, a dor crônica, é complicado se tratar com homeopatia, né? De qualquer maneira, como eu disse, a gente não é expert para tratar com homeopatia, mas sabemos que ele existe e que é usado, essa opção é usada também
com certa frequência. Na primeira parte do programa, eu perguntei ao senhor sobre a dor de cabeça. O senhor disse que tem 130 tipos de dores de cabeça. Todo ser humano já teve sua dor de cabeça. E a gente sabe que trata mal, porque eu estou com dor de cabeça, meu amigo sugere um remédio que serviu para ele, mas provavelmente não serve para você. Que conselho o senhor daria para a gente resolver? Se o senhor pudesse fazer um resumo de como a gente deve tratar adequadamente a dor de cabeça. Bom, aproveitando o que você falou, acho que é muito importante, mesmo que seja com boa intenção, um parente ou um amigo sugerir um determinado remédio, isso não é uma conduta saudável, ou seja, a automedicação, né? Quem tem que prescrever medicamentos são os profissionais que estudaram para isso. Quando eu falo isso, não é no sentido de reserva de um mercado, que é lógico, né, que seja um profissional que estudou para saber como prescrever, mas principalmente porque você pode camuflar um determinado diagnóstico que é importante quando é feito precocemente. Nós estamos falando de dor de cabeça. Imagina que uma pessoa começa a apresentar um padrão de dor de cabeça todo dia, não de forte intensidade, mas que nunca existiu. Isso pode ser um tumor cerebral que está crescendo. Então, se ele procura um médico da família, um médico conhecido, e esse profissional que vai fazer os exames básicos, se ele achar necessário, vai encaminhar um neurologista, neurocirurgião, que através de exames, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, maior a chance que tem esse paciente de ser bem tratado e às vezes até de se curar. Se isso passa meses e meses com a automedicação camuflando aquele diagnóstico, é claro que isso fica um pouco prejudicado. Então, assim, é óbvio que nós estamos falando de uma dor de prevalência muito alta na população geral, uma das mais frequentes que atinge o ser humano. E quem tem pessoas que estão habituadas a, quando bebe um pouco mais, ter um padrão de dor de cabeça, não é isso que justifica procurar um médico, procurar um profissional da área da saúde. Mas quando a coisa muda, quando é diferente, você está praticando um esforço físico, tem uma cefaleia uma dor de cabeça muito intensa, muito súbita. Pode ser um vaso que rompeu, então isso requer especialista, certo? Um aneurisma que rompeu, ele às vezes rompe e fecha parcialmente, quer dizer, não tem uma gravidade imediata, mas que se não for tratado adequadamente, ele pode, num novo sangramento, causar até o óbito do paciente. Isso é grave. Então, isso serve de alerta no sentido de que não precisa pânico, procura um médico conhecido, não precisa procurar especialista, não precisa procurar clínicas ou hospitais especialistas no tratamento de dor de cabeça, por exemplo, mas procura conversar com o seu médico de confiança. Pode ser um clínico geral, pode ser às vezes um pediatra que ficou amigo da família, ele vai ter noção, vai orientar e dar esse direcionamento mais técnico, mais científico. No meu caso, quando muda a temperatura, eu tenho dor de cabeça. Chegada do frio, agora chegada do outono, nós estamos no outono. Chega o outono, quando esfria, eu sinto dor de cabeça. É necessário que eu tome remédio? Então, vai depender da intensidade e do tempo que vai ficar dolorida. Se te incomoda, se atrapalha as atividades diárias, se é uma coisa persistente, é justificável fazer uso de analgésico. Só precisa ter cuidado que também um outro dado, o uso abusivo de analgésico transforma uma dor de cabeça primária de uma classificação numa outra chamada cefaleia crônica diária. Olha bem, você usou constantemente 2, 3, 4 analgésicos todo dia, porque diz que todo dia amanhece ou tem dor de cabeça em algum período do dia. Este uso excessivo de analgésico, porque analgésico é um remédio para dor, esse uso excessivo transforma a dor de cabeça numa dor de cabeça muito complexa de ser tratada, uma das mais difíceis, que é a chamada cefaleia crônica diária. Né? Então, os neurologistas são os experts para tratar a cefaleia. E eles, quando deparam com um paciente disso, consideram um paciente grave, que vai ter é complicado tratar uma dor desse padrão, que foi gerada pelo uso errado, abusivo de remédios analgésicos. Então, tomem cuidado com os remédios. Vamos continuar com as perguntas dos nossos internautas. Não, agora estão perguntando bastante gente aqui, que eu vou até pular as perguntas anteriores para a gente ficar mais ou menos no tema. Aqui a Maria de Macapá, ela está falando assim, se é verdade que se fazem todos os exames e se não der nada, é enxaqueca, quando a pessoa tem dor de cabeça. Olha, para responder a ela, eu vou te dar um dado interessante.
nós falamos aqui que a dor de cabeça é uma das queixas mais comuns de dor que tem no mundo, no Brasil e fora dele, em qualquer parte do mundo. 95% das dores de cabeça, você procura através de exames, todos os exames, eles serão sempre normais. São chamadas dores, cefaleias primárias. Só algumas, 5% da cefalese, que tem aquelas causas, como um tumor, um aneurisma, um processo inflamatório, uma malformação, de maneira, pode ser arteriovenosa ou arterial. Então, é isso que ela falou, é uma verdade. 95% você faz exames de vários tipos e não encontram causas organicamente justificáveis para aquela queixa. Nesse caso, como é que ele deve fazer? É o tratamento sintomático. Não, o tratamento é sintomático. Você, como não consegue mudar a genética do paciente ainda, apesar do estudo que você hoje falou, que leu, mas isso ainda é pesquisa, está fazendo pesquisa, você trata sintomaticamente. Você tem um tratamento profilático, o tratamento da crise, mas sempre bem orientado por profissionais, sempre. Isso aí é sempre. Tem tratamento psicológico, usando biofeedback, que é outra técnica. Tem acupuntura, que às vezes, quando a cefaleia tensional pode melhorar. Tem várias técnicas de tratamento, não é só medicamentoso. Tem, às vezes, técnicas de relaxamento que vão colaborar se a cefaleia, se a dor de cabeça tem um componente de tensão muscular muito importante. Às vezes fazer fisioterapia, tudo isso ajuda também a corrigir causas desencadeadoras das crises de cefaleia. O senhor disse que a acupuntura tem funcionado também. Quando tem um componente muscular envolvido, é notório que a acupuntura tem o seu valor inestimável, sem dúvida alguma. Muito bem, o que eu não acho justo é usar a acupuntura para dores, por exemplo, um padrão especificamente neuropático, certo? Em casos que sabidamente não está comprovado o uso da mesma. Mas lá na clínica nós temos 3 acupunturistas. O que quer dizer que ela não pode substituir o medicamento quando necessário? Às vezes você tem que somar ações. Tem o medicamento, tem a acupuntura, tem o biofeedback, tem técnicas de relaxamento, outras, assim por diante. Muito bem. Continuando, Maria Fernanda. Continuando, o Lucas pergunta: doutor, gostaria de saber se há tratamento para insensibilidade congênita da dor? Não tem. Isso é um erro genético. A pessoa nasce sem essa possibilidade de perceber o fenômeno doloroso. Essas pessoas supostamente falam: puxa, que legal, não vai ter dor. Mas não ter dor é um risco muito grande. A pessoa praticamente não vai sobreviver, porque ela não vai aprender a se defender de tantas coisas que nos agridem no dia a dia. Você está mexendo num fogão com a panela quente, se você não tem dor, encosta ali, vai ter queimaduras de 3º grau. E assim por diante. É um defeito grave a analgesia congênita e não tem tratamento. Muito bem, continuando. Continuando aqui, o pessoal mandou muito pelo nosso e-mail sobre enxaqueca também. Então eu vou resumir mais ou menos, que tem muita pergunta sobre a enxaqueca suicida. Parece que tem picos de dor de enxaqueca, uns tem 5, outros tem meia hora, outros tem 1 hora, e daí fica uma dor insuportável que tem que correr para o hospital. E essa enxaqueca suicida, muitos pacientes de tanta dor, eles se matam. Se o senhor pode comentar sobre essa enxaqueca suicida, e daí a gente encerra sobre enxaqueca. Não, eu vou aproveitar, já que foi falado isso aí, porque essa classificação de enxaqueca suicida, ela não faz parte da classificação da Sociedade de Neurologia. O que existe é uma cefaleia de extrema intensidade, que o paciente, às vezes, é tentado mesmo a levar assim, bater a cabeça, não fala que não vai continuar vivendo daquele jeito. É uma chamada cefaleia em salvas, que pega a região geralmente de um lado só, pulsátil, de forte intensidade, mas que há nesses casos alterações, como o olho fica vermelho, o nariz obstruído, às vezes um pouco edemaciada, a pálpebra pode cair um pouco. Essa é chamada cefaleia em salvas. Em salvas, também chamada cefaleia de Horton. É uma dor de cabeça que leva mesmo o paciente, muitas vezes, ao pronto-socorro, porque ela é de fortíssima intensidade. Às vezes pode durar alguns minutos, mas pode durar 30 minutos, às vezes até um pouco mais, e pode ser de frequência diária, inclusive.
Então, pacientes dessa natureza que não são tratados com medicamentos, que não melhoram com medicamento, tem até procedimentos operatórios, né, para tratamento desse tipo de desconforto. Muito bem. Continuando, Maria Fernanda, me parece que agora a produção me disse que nós temos 5 minutos. Você faz mais uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta, mas eu quero mandar um beijo para a Ciara e para a Valde Valentim, da Bahia, que estão assistindo a gente. Um beijo, obrigada pela audiência. O Orlando, é certo usar compressas quentes ou frias para tratar a dor nas articulações? Bom, é uma técnica utilizada dentro da fisioterapia, calor e frio, às vezes até alternando um e outro. Quem orienta esse tipo de indicação é o fisiatra, e o fisioterapeuta aplica isso aí dentro de uma clínica, por exemplo, ortopédica e uma clínica de dor também com muita frequência. Muito bem, nós estamos quase no fechamento do programa. Eu queria agradecer muito a sua presença e deixar 30 segundos para suas considerações finais. O que o senhor acha relevante falar do que nós não conversamos aqui? A respeito da dor, a respeito de todos os procedimentos que estão sendo realizados atualmente, enfim. Bom, olha, eu queria parabenizar pelo fato de que a dor é a razão de 80% das vezes alguém procurar um profissional na área de saúde. Se você pegar todos os motivos que levam um paciente à procura de um médico, 80% dos casos é por causa de dor. Então, dor passou a ser melhor vista, melhor tratada. Eu tenho certeza que vai fazer parte do currículo de todas as faculdades de medicina e de outras áreas, como odontologia, que trabalha com dor também. E quando nós temos um caso de dor que perturba a qualidade de vida, que tira o prazer de viver, é um direito de vocês procurarem profissionais que vão ajudar a solucionar o problema. Se não soluciona de todo, pelo menos vai trazer um conforto, um alívio da dor parcial, ainda que seja, e trazendo o conforto e permitindo uma qualidade de relacionamento tanto dentro do lar quanto fora dele, na sociedade, muito melhor do que com dor permanente, com dor crônica. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria registrar que Eliana Matozinho Romão, Renato José de Almeida, Eliane Zamikovski e José Jordano acompanharam o programa aqui dos nossos estúdios. Se você, internauta, quiser participar também, quiser assistir nosso programa ao vivo, é só se inscrever com a produção. E eu queria agradecer a presença de vocês aqui na noite de hoje. Falando de saúde, fica por aqui. Lembrando Fernando Pessoa, que contemplou a dor, Dr. Cláudio, dizendo: o poeta é um fingidor, finge tão completamente o que é dor, dor que devera sente. Boa noite.